Batilano, eu queria ouvir tua opinião sobre o modo caverna, né? A Ana já falou ali da definição, pilares, etc. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu seria o contraponto do modo caverna, para ser bem honesto. Eu puxei o máximo de conteúdo que eu pude sobre o tema, mas eu sou muito inclinado a acreditar que a vida ela é mais fluida do que pensada. Que a vida ela é mais... A gente responde mais do que pensa. Então, se a gente pensar nas definições da vida, em como ela se funciona no dia a dia, tem um livro muito bom chamado Comporte-se, escrito pelo Robert Sapolsky, acho que é a base do comportamento humano no mundo hoje, provavelmente o melhor neurocientista que a gente está conhecendo. Eu acho que esse cara, o Wesley, é muito fã dele, cara, já falou pra mim 1 milhão de vezes. Leia agora é minha vez, leia este livro, Bruno, você vai ficar muito feliz lendo esse livro. Wesley falou. Ele é uma obra de leitura, de você realmente ficar feliz lendo. Eu tô numa parte que fala de gêmeos, eu sou gêmeo, então eu leio meio, tipo, eu sou gêmeo. Que legal, cara. Só que eu sou bivitelino. Então existe... diferente. E todo antropólogo ou psicólogo, quando descobre que 2 gêmeos foram separados na infância, os caras ficam eufóricos, assim, não, me dá os 2 que eu quero estudar, né? Então eu sou muito inclinado a acreditar que a vida ela é mais fluida do que isso. E também sou apaixonado por números, cara. É uma paixão que eu tenho. E quando a gente testa métodos, assim, do que é funcional e do que é disfuncional, eu sempre vou fazer o questionamento dos números. Eu fiz faculdade de sociologia, então a gente estudava antropologia, e eu tinha uma professora que falava que mais importante do que o resultado da pesquisa é o método feito pela pesquisa. Então, se a gente ir na USP e perguntar quem que vai ganhar as eleições do ano que vem, a gente vai ter uma resposta muito específica. E se a gente for na Paulista, numa manifestação bolsonarista, a gente vai ter outra resposta muito específica. Então, a professora falava, cuida do método. E se a gente... Separei 3 exemplos simples, assim, pra gente entender. Se a gente pegar, por exemplo, o grupo de brasileiros que passaram em concursos públicos muito concorridos. Temos aqui militar, né? Pega o ITA, pega o IME, aí medicina na USP, diplomacia, Ministério Público, concursos muito concorridos. Um erro crucial que a gente comete é que a gente pega uma amostra de 1000 pessoas, por exemplo, que passaram nesses concursos. E a gente pergunta para eles, o que vocês fizeram para passar nesses concursos? E aí vamos supor que, em média, a resposta foi, cara, eu estudei 4 anos seguidos, em modo caverna, 8 horas por dia, sem parar. E aí a gente tem uma resposta simples. Quer dizer, então, que se eu estudar 4 anos seguidos por 8 horas, eu vou passar. Parece, mas não porque o método está errado. Correlação não é O que a gente teria que buscar? O mesmo número de pessoas, pegando uma amostra de 1000 pessoas que tentaram passar no concurso estudando 8 horas por dia por 4 anos e ver quantas passaram. Então, supostamente de 1000 a amostra, 40 passaram. Corta zero, vai dar 4%. Então, ou seja, se eu estudar 8 horas por dia por 4 anos, eu tenho 4% de chance de passar. É melhor que 0, né? Concordam? Um outro ponto que eu gosto de citar é Instagram, por exemplo. Muita gente vende fórmulas para crescer no Instagram. Aí eu brinco, né? A coisa mais fácil do mundo é achar padrão. Se eu olhar para o céu estrelado e querer achar um elefante, eu vou encontrar um elefante. Achar padrão quando a gente está procurando é fácil. Se a gente pegar uma turma de pessoas que tem 500 mil seguidores, por exemplo, uma amostra de 1000 pessoas que tem 500 mil seguidores no Instagram, provavelmente vai haver um padrão de eles têm mais de 1000 publicações. Todo mundo aqui provavelmente tem mais de 1000 publicações. Quase em 7 mil. Quase 7 mil. E aí a gente vai concluir que basta eu publicar 1000 vezes, então, que terei 500 mil seguidores no Instagram. Errado de novo. Significa que, se eu pegar uma amostra de 1000 pessoas que publicaram... Acho que antes de eu ter 500 mil, eu já tinha 1000 publicações, com certeza. Eu também. E a questão é que a gente olha para a pessoa que passou, vamos pegar uma amostra de 1000 pessoas que tem 1000 publicações, e quantas delas tem 500 mil? Provavelmente vai ser 50. Tá? Uhum. Corta zero, vai dar 5% de novo. Então, se você publicar 1000 vezes, você tem 5% de chance de dar certo no Instagram. Outro exemplo, para quem gosta de futebol e matemática, desculpa, eu vou cometer alguns erros simples aqui, mas todo brasileiro vai entender. A gente pega a categoria de base de futebol. Tentei ser jogador, não consegui, e infelizmente eu nasci no país do futebol, tive que trabalhar com comunicação. Né? Se a gente pegar... O Brasil ele tem 4 principais campeonatos do brasileiro, né? Série A, B, C e D. Dá uma média, tá? Não é certo, de 20 clubes por ano. Se a gente multiplicar 20 clubes vezes 4 séries, nós temos 80 clubes principais no Brasil. Supondo que, por ano,
passe ali 100 atletas, sendo crianças, adolescentes e jovens por clube, tentando virar jogador profissional por ano, tá? Mas 100 atletas por ano. 100 vezes 80 clubes, nós temos 8 mil atletas que tentam por ano. Se a gente multiplicar uma janela de 10 anos, por que 10 anos? Porque é uma média de jogador. O cara começa com 18, vai até os 28, começa com 20, vai até os 30. Se a gente multiplicar por 10, nós vamos ter 80 mil crianças, jovens e adolescentes que tentaram ser jogador de futebol profissional no Brasil, de alguma forma. Se a gente pegar a Série A do Brasileirão, a Série A que são os principais jogadores, os que de fato deram certo, são 20 clubes com uma média de atletas relacionados de 20 atletas. O Flamengo, o Palmeiras tem 100 atletas à disposição, mas que são relacionados para jogos, tem 20. 20 vezes 20, nós temos 400 atletas que deram certo. Multiplica por 10, porque essa multiplicação por 10 é mais ou menos atleta que vai para a Rússia, atleta que entra, atleta que sai. É um número meio grotesco, mas que no Brasileirão Série A, por 10 anos, passe 4 mil atletas. Então nós temos 80 mil que tentaram e 4 mil que deram certo. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que atleta viveu a vida inteira em modo caverna. Porque o atleta mirim, ele não vai para a escola direito, a escola passa ele de ano, porque ele tem que estudar e jogar bola o dia inteiro. Ele não vê a família, ele não faz mais nada que não seja tentar ser jogador de futebol. E se a gente fazer uma regra de 3 simples, 80 mil por 4 mil, vai dar 5%. Então, compensa você assumir o risco? Depende. Aí entra Sapolsky de novo na jogada. Tudo que eu me baseei, esses fundamentos são baseados no Nicolas Taleb, que é A Lógica do Cisne Negro, o Leonard Midlog, que escreveu O Andar do Bêbado, e o próprio Daniel Kahneman, que escreveu O Rápido e Devagar. São essas 3 lógicas fundamentais que estão mostrando o que eu estou tentando explicar. A questão é, Sapolsky, depende dos seus traumas, depende do seu contexto. Porque no dia que a gente nasce, cara, são tantas variáveis, desde se sua mãe fumou cigarro ou não na gestação, ou se ela te alimenta a cada 2 horas e meia, são tantas variáveis que não tem como a gente pegar o exemplo de um grupo que deu certo, ou mais loucura ainda, de uma única pessoa que deu certo, e querer dizer que é um método funcional. Ele tem funcionalidade? Tem, tanto que está aqui Ana para falar para todo mundo. Mas a pessoa que entra, ela tem que entender esse número, que é 5%. Tem outro livro que eu amo que chama Felicidade por Acaso, do Daniel Gilbert. Pedro Sobral que me indicou, amei esse livro. E tem um outro livro que fala coisa parecida. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas ele fala... O Paradoxo da Escolha. Tá famosíssimo agora. Vocês vão amar. Leia o Paradoxo da Escolha, você vai pirar também. Quem é o autor disso aí? Chama Barry Schwartz. Eu tive uma longa discussão com Wesley no Ano Novo sobre a questão do livre-arbítrio. A gente passou muitas horas tendo discussões infinitas que não levavam a nada. Essa daí até que no foi final... uma ótima discussão, até porque o Wesley ele falou, cara... Foi a primeira vez que eu lancei aqui essa questão de que a gente não tem livre-arbítrio e o argumento não foi do cara que ele tá lá obrigado a roubar, por exemplo. Foi até legal, mas sim do mérito. Ele falou, foi a primeira vez que eu falei, quer dizer que o cara não tem mérito quando ele se dá bem na vida? Ele falou, porra, nunca tinha me falado dessa maneira. Geralmente o argumento era por outro lado, né? E aí a gente discutiu sobre aquilo, mas foi obrigado, a gente não tinha livre-arbítrio. Então, o que ia acontecer? Ele falou que era piada clássica também. A gente ficou, acho que o ano novo todo, 10 dias falando assim, infelizmente eu fui obrigada a comer esse pudim. Eu não tenho livre-arbítrio. Tem uma ideia que eu amo, que ela fala assim... O pudim sempre vencia. Nenhum acontecimento acontece de forma isolada. Nenhuma decisão acontece de forma isolada. Vamos pegar uma situação bem dia a dia. Supondo que a gente está andando aqui na rua, na Paulista, para uma velhinha e fala assim, onde fica o metrô tal? Aí você fala, fica lá, só seguir reto, ande 500 metros e a senhora vai chegar lá. E ela fala, obrigado, mocinho, e estica a mão para mim. E eu estico a mão para ela e a gente aperta a mão. Supostamente, supondo que o evento seja apertar a mão. Por que aconteceu o evento apertar a mão? Porque eu estava naquele lugar. Por que eu estava naquele lugar? Porque eu precisei vir para São Paulo. Por que eu precisei vir para São Paulo? Porque eu ganhei espaço na internet e eu tinha uma gravação. Joga para ela. Por que ela estava naquele lugar? Por que ela estava perdida? Por que ela não sabia? Por que ela tinha que ir para aquele lugar? Se a gente pegar os milhões de variáveis necessários,
a gente chega à conclusão de que a gente não age, a gente reage. A não ser que eu fosse um cuzão, que eu não apertasse a mão daquela senhora, eu não decidi nada, a coisa simplesmente aconteceu. De novo o pudim me venceu. Novo? Eu tava lá, o pudim tava lá, eu fui obrigada a comer o pudim. O ambiente sempre vence. Não, então, mas dito tudo isso... O ambiente sempre vence. Bem, muito bem. Dito tudo isso, você não acredita no modo caverna. Eu vejo mérito em você ter apertado a mão. Você podia ter dado um tapa na cara dele. Podia ter dado uma voadora. É verdade. Pra mostrar que tem livre-arbítrio, entendeu? Eu faço o que eu quero. Mas olha que legal, olha que legal. E tem gente eu vou que te dar faz esse isso. contraponto. Se eu chegar numa pessoa e falar assim, cara, eu tenho 2 pudins aqui. Um de limão e o outro de leite condensado. O que você quer? O de leite condensado, O de leite condensado, O de limão não deveria existir. Tá? O de limão nem deveria estar ali, né? Você não deveria ter a pachorra de me oferecer, né? Aí, beleza. Aí a pessoa pega e eu mostro pra ela, ó, você escolheu aquilo que você desejou. É impossível uma pessoa que tenha livre-arbítrio escolher quem fez, entendeu? A não ser que a mãe dela, de acordo com o Sapolsky, tenha consumido limão a gestação inteira, ela pode amar limão. Nós temos um ponto aí. Mas, enfim, o ponto é... Aí a pessoa escolheu o pudim. Eu falei, ó, tá vendo como os seus desejos te comandam? Você escolheu o de leite condensado. E a pessoa, não, faz de novo então. Faz de novo agora. Eu tô aqui, você quer o limão ou... Eu quero de limão. Aí ela olha pra mim e fala assim, viu, eu te mostrei que eu tenho livre-arbítrio, que eu decido. Aí eu falo pra ela, o seu desejo de mostrar que eu tava errado é maior do que o seu desejo de comer um pudim de leite condensado. Então é sempre uma cadeia de reações diante de desejos baseados e fundados em questões de genética e interação ambiental. Então, se seu pai te abandonou, se sua mãe te abandonou, quem foram as pessoas que você conviveu na sua vida, tudo isso gera uma cadeia de acontecimentos que a maneira como você interpreta e faz a leitura da vida, ela é muito individual, cara. Tanto que alguém poderia ter dado uma voadora na velha, não seria o meu caso. Mas tem pessoas que cometem esse tipo de atrocidade. Uma das minhas paixões antes de eu começar a estudar comportamento era estudar psicopatia. E praticamente todos os casos de pessoas que fazem coisas que são consideradas completamente abomináveis pela sociedade passaram por experiências tão abomináveis quanto na infância. Se você pegar um caso famoso, o Maníaco do Parque, por exemplo, cresceu perto de um frigorífico, ou seja, a matança era rotina para ele, e ele foi abusado sexualmente na infância. E aí você olha, não é um contexto isolado, não é um cara... Óbvio que esse cara tem que ficar o resto da vida preso, mas não é um cara aleatório que falou, por que não matar mulheres na rua, entendeu? Então a soma de coisas faz a gente não ter livre-arbítrio. O modo caverna pode ser que funcione? Pode. A Ana tá aqui para provar que sim. Mas eu quero que a pessoa, baseada na expectativa dela, entenda que as chances são baixas a depender de onde ela quer chegar.